Uma vez mais, bom dia. E quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25. E quando olhamos para o relato dos Evangelhos, nós encontramos a sabedoria suprema do Senhor Jesus. Jesus não só é um homem com conhecimento, Jesus tem uma sabedoria excelente. Quando ele conta as suas parábolas, aquelas histórias fictícias, mas com uma aplicação, uma lição espiritual para a vida de quem as ouve, nós conseguimos perceber que Jesus consegue chegar a outro nível, a outros patamares do conhecimento, outros patamares da sabedoria e com uma aplicação tão importante. Jesus tem uma compreensão ampla, não só de um tema específico, mas tão ampla da nossa vida. E quando nós olhamos para o ensino do Mestre, nós percebemos que este ensino não pode ser comparado ao nosso, ao ensino humano. E olhemos para um destes ensinos, por parábola, que está aqui no capítulo 25 de Mateus. Mateus capítulo 25, e com esta parábola nós aprendemos que chegará um tempo em que todos iremos comparecer diante de Deus. Leiamos Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus virá com grande glória. E é importante mencionar que esta vinda, que estamos aqui a ler no versículo 31, não é uma parábola. A parábola vem a seguir, mas Jesus está a dizer que a sua vinda será real. E não será uma vinda fictícia, ou uma alegoria, ou algo que nós possamos, talvez, acreditar mais ou menos. Versículo 31 não é uma ilusão, não é uma ideia perdida por alguns. E todos os santos anjos com ele, e se assentará no seu trono de glória. E o texto fala disso mesmo. E é aqui o próprio Jesus que está a falar do seu regresso, mas também diz como será a tipologia desse regresso. Se olharmos para o versículo 31, não será um regresso sombrio, um regresso obscuro, um regresso anónimo e que possa ser revelado só a alguns. Só uns é que vão perceber, só uns é que vão ver, só uns é que vão sentir o regresso de Jesus. Não. Versículo 31 será um regresso em grande, um regresso com glória, onde todos os anjos o servirão. E é importante perceber isto. Para quem gosta de especular acerca dos anjos, não sabe muito, mas especula. E quem acredita que os anjos fazem isto, são capazes daquilo. Versículo 31. Os anjos servem o Senhor Jesus. Também nos diz que se sentará no seu trono, no trono da sua glória. Algo que não aconteceu na sua primeira vinda, na sua passagem pela terra, em que Jesus não foi reconhecido como o rei. Jesus não esteve no trono da sua glória, esteve na humilhação da sua humanidade, na rejeição daqueles que olharam para ele e não o aceitaram, daqueles que o ouviram, mas desconfiaram da sua natureza. Daqueles que perguntaram como é que este pode ser o Filho de Deus, se está aqui a sua mãe, se nós conhecemos o seu pai, o carpinteiro, se temos aqui diante de nós as suas irmãs e os seus irmãos. E agora, versículo 31, Jesus diz que virá e que se sentará no trono da sua glória. Quando Jesus foi interrogado pelo Sinédrio, algum tempo após ele ter proferido estas palavras, Jesus falou deste mesmo regresso. E disse que todos o veriam sentado à destra do Pai. Peço um de nós possa ler Mateus, capítulo 26, versículo 64. Mateus 26, 64. Obrigado. Há aqui um aspecto importante neste versículo 64. É que não será uma revelação só para alguns. Pois não, versículo 64 está a falar que todos verão.
verão com o seu poder. E aquilo que Jesus diz aqui em Mateus 25 é isto mesmo. Ele se sentará no trono da sua glória. E é importante nós não perdermos, a esperança sobre este dia. Jesus virá e a segunda vinda não será um feito anónimo, um feito irreconhecível ou desconhecido. Alguns de nós ouviram falar de alguns acontecimentos, mas outros não tivemos noção de que aconteceu. Mas olhando para este texto, Mateus 25, nós percebemos que a vinda do Senhor Jesus não será um fato anónimo, irreconhecível, desconhecido, mas será um momento de o louvar, em que Ele será adorado, glorificado pelos anjos. O primeiro desafio é nunca perca a esperança, nunca perca a confiança acerca da segunda vinda de Jesus. Mantenhamos o nosso foco, a nossa fé, a nossa crença neste dia. Jesus virá e Ele virá com grande glória, porque será um dia bonito para todos nós. Mas agora nos fala, versículos 32 até 40, Mateus 25, fala-nos de um amor refletido. Se não leiamos, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome e temos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te. E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Estamos a ver aqui o amor refletido. Se no versículo 32 Jesus diz que todas as nações estarão diante dele, nós encontramos aqui neste texto a certeza de que o julgamento será global. A palavra globalização já faz parte do nosso dia-a-dia. Já temos uma comunicação global para os mais novos, para os mais jovens, com menos de 22 anos. Esta palavra global antigamente tinha um alcance muito local, muito nacional. Quando falávamos de global, falávamos da cidade, falávamos talvez do país, assim os mais visionários. Mas olhando aqui para o versículo 32, Jesus diz: todas as nações serão reunidas diante dele. O julgamento não é para os maus, não é só para os maus. O julgamento não é só para aqueles que estiveram sempre do lado de Jesus, os bons. Mas, versículo 32, abrangerá todas as pessoas sem exceção. Todos compareceremos diante do juiz, todos sem exceção. Mas vejamos o que acontece quando estamos diante deste pastor. Versículo 32, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda. Começa a haver aqui então uma separação. E agora vamos buscar outra parábola. Jesus começa aqui a fazer uma ilustração. E recordamos com esta ilustração uma outra que Jesus fez. Um homem tinha um campo onde tinha ordenado aos seus funcionários que semeassem, lançassem as sementes de trigo. E foi o que eles fizeram. E de noite foram repousar, e eis que o inimigo colocou lá uma semente muito parecida com o trigo, mas que não era trigo. E então, quando começou a crescer, aqueles funcionários disseram ao seu senhor: mas isto não é trigo, isto é uma erva daninha. Nós conhecemos por joio. E aqueles empregados disseram ao senhor: permite-nos arrancar esta erva daninha, este joio, porque a erva daninha vai prejudicar o crescimento, vai roubar o protagonismo do trigo. Mas o Senhor não deixou. E disse que aquela responsabilidade
seria posterior, para mais tarde, por ocasião da ceifa, onde a erva daninha seria queimada. Isto está em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 a 30. E agora em Mateus 25 não está a falar de cereais, mas de animais, separados uns de um lado e outros do outro. E há uma explicação para tal. As ovelhas estão à sua direita, à direita do juiz, como um pastor faz, e serão levadas pelo próprio pastor para viverem uma herança que estava preparada para eles desde a fundação do mundo. E estas ovelhas refletiram, durante a sua vida, o amor enorme por Jesus, revelado no cuidado pelos outros. Se não atentemos para o que nos diz o versículo 35. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Como? Como é que é possível? Mas agora leiamos novamente estes versículos 35 e 36. Nós podemos perceber que há aqui a expressão do amor de Jesus na vida destas pessoas. E só por aqui dá para perceber que a identificação de Jesus com os mais desfavorecidos não é uma questão de teoria. Não é uma questão de doutrina que depois não é posta em prática. O Senhor Jesus está a dizer que aqueles que estão do seu lado direito, os salvos, estes cuidaram. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, percebemos que nem todas as pessoas o receberam em suas casas. Nem mesmo os que o viram, nem mesmo os que o acompanharam ao longo do seu ministério, também não o fizeram. Muito menos depois da sua ascensão. Se nós olharmos, nós encontramos a supressão dos bens alimentares, da comida, da bebida, fala depois da roupa, fala da visitação. Aliás, há um texto muito interessante, quando Jesus vai com os seus discípulos a caminho de Jerusalém e passam por uma aldeia samaritana e os discípulos vão lá na pensão, na pousada, na estalagem, guardar lugar para Jesus e para aquela comitiva. E os samaritanos dizem, não, eles são judeus, vão a caminho de Jerusalém para a Romaria, então não os queremos aqui. Jesus também foi rejeitado. Mas olhemos para o que ele diz. Ele diz, quando eu fui estrangeiro, estamos a ler o versículo 35, hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Jesus está a falar aqui de um cuidado. Quando estava doente, vocês visitaram. E quando estive na prisão, fostes visitar-me. Nem todos, aliás, pouquíssimos o fizeram. Pouquíssimos se preocuparam com Jesus. Quando ele morreu, algumas mulheres ficaram preocupadas em cuidar do seu corpo morto. E aí foi no domingo da ressurreição. Nós estamos a encontrar aqui que esta parábola é forte, mas de uma aplicação abrangente. Auxiliar os doentes, os mais necessitados, é bom. Isto é um gesto que nós dizemos de ser de um sentimento humanista e que qualquer pessoa o pode fazer. Aliás, se nós pudermos olhar nos hospitais, temos a Liga dos Amigos do Hospital. Pessoas que não têm familiares lá, não têm os seus amigos lá no hospital, não estão, mas estão ali dispostos a ajudar. Às vezes há doentes que não têm visitas e estas pessoas vão ter uma palavra carinhosa. Isto não quer dizer que sejam salvos. Não garante a salvação. Todas aquelas pessoas que cuidaram dos desfavorecidos, dos identificados com Jesus, revelam uma união muito íntima, espiritual e amorosa com Jesus. Durante cerca de 10 anos, estive a fazer voluntariado no estabelecimento prisional de Leiria, a prisão jovem, prisão escola, só para jovens. E tal como eu e o meu colega, outras pessoas estavam lá a fazer voluntariado, iam distribuir roupas.
ou calçado pelos reclusos. Outros iam fazer outro tipo de atividades para que aqueles jovens pudessem ter uma noção mais abrangente da vida, tirando o crime. E isso não significa que fossem salvos. Mas quando nós estamos numa intimidade com Jesus, quando estamos numa identificação espiritual e amorosa com Jesus, nós vamos lá. E nós recordamos com esta parábola uma outra, que nós conhecemos, a do bom samaritano, em que um homem vê outro que tinha sido assaltado, espancado, fica assim meio morto, abandonado, e vai lá cuidar dele, vai pegar nele. Mas antes passaram dois outros homens, um sacerdote e um levita. Pessoas com uma postura espiritual, alguém que tinha responsabilidade espiritual, mas que passaram de lado, não quiseram contaminar-se. E Jesus, com aquela parábola, está a explicar de que não é a nossa nacionalidade, não é a nossa religião, não é o nosso estatuto social, mas é a nossa identificação com Ele que nos faz cuidar de quem está a sofrer, de quem está a precisar ou de uma visita, ou de uma peça de roupa, ou de nós recebermos em nossa casa para partilharmos uma sopa. Mas não é apenas um gesto, repito, com um sentimento humanista, mas é um amor ao próximo que deve ser sentido por quem necessita. Eu creio que todos nós nos vimos ao espelho hoje. Certo? Josué, nós dois vimos, pronto. Foi o único que confirmou. E o espelho reflete como nós estamos. Não o nosso interior, mas o nosso exterior. E eu quero que olhemos para estes versículos e consigamos perceber que revela não o nosso interior, mas o nosso exterior. E está agora aqui no versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, sede e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Estes que cuidam são as ovelhas. São os que ficam para sempre junto de Jesus. São estes que revelam um espelho interior daquilo que Jesus faz nas suas vidas. A explicação destas palavras de Jesus é que o nosso amor ao próximo deve ser visível. Apesar das dificuldades, das barreiras que tenhamos, apesar de nós não nos podermos aproximar muito por causa do Covid, nós devemos revelar o amor ao próximo. A nossa união com Jesus muda tudo. Em nós, essa união deve levar-nos a um movimento. Cuidar de quem necessita. Irmãos, não preciso explicar muito mais. A hospitalidade está aqui. Sermos hospitaleiros. Não precisamos de inventar mais, porque a Bíblia, ela é completa. Diz para cuidarmos de quem está a necessitar de um alimento, de uma roupa. Quem está a necessitar de uma visita. Quem está a necessitar de uma palavra. Quem está a necessitar que nós saiamos de nossas casas para cuidar dos outros. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Mas diz-nos também que haverá sofrimento. Versículos 41 até 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Do outro lado, se de um lado estão as ovelhas, do outro lado estão os bodes. Aqueles que durante a sua vida não tiveram o amor a Jesus como prioridade, aos que não cuidaram daqueles que sofrem. Há uma outra parábola que Jesus conta acerca de dois homens. Um homem rico, que tinha uma boa casa, que tinha muitos bens, e um outro pobre, tão pobre, desprezível, cheio de feridas abertas, e ficava no caminho do rico. E os cães iam lamber as feridas, as chagas deste pobre. Um cenário, vejamos, do 8 para 80.
E quando morreram os dois, Jesus diz que um foi para junto de Abraão. E era aquele que estava lá, o pobre, o desprezado. E o outro, o rico, foi para o sofrimento eterno e disse: Pai, Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo para que me refresque, estou aqui num tormento. Não há possibilidade de ligação entre nós os dois, estamos muito longe. Então, ele que vá lá abaixo avisar os meus familiares para que não venham para onde eu estou. Tem os profetas: pois, mas eles não vão acreditar. Se Lázaro for, vai ser muito mais credível. As decisões em vida verão a sua consequência após a mesma. E quando estes bodes fazem a mesma pergunta que as ovelhas fizeram, a resposta também é a mesma. Quando se recusaram a fazer, quando desprezaram um destes meus pequeninos, também me desprezaram a mim. E há aqui uma identificação tremenda. Sabem quando Saulo vai até Damasco para perseguir os cristãos, que ele considerava uma seita, na altura não eram cristãos, eram os do caminho. Saulo vai cheio de vigor, de força, para prender, para matar aquelas pessoas, para os fazer sofrer, porque estavam a desviar, porque estavam a desviar outros. Ele cai quando ouve a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo não estava a perseguir Jesus, estava a perseguir homens e mulheres como nós, comuns, anónimos. Ele pergunta: quando é que eu estou a perseguir? Como? Estamos a perceber a identificação? Quando nós amamos os outros, nós estamos a refletir o amor a Jesus. Mas aqui, os bodes, neste caso, estão a dizer: quando é que nós deixámos de te servir? Quando é que nós te vimos com fome, com sede, nu, doente ou preso e não cuidámos de ti, não te servimos? É exatamente o mesmo que Jesus disse aos outros. Versículo 45. Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Agora peço que leiamos o versículo 41 e o versículo 46. Apartai-vos de mim, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. André, ainda não deste grego, pois não? Vais aprender uma palavra muito, muito forte. Guiena. É a palavra que temos aqui no versículo 41. E atualmente nós praticamente não temos aquelas lixeiras onde estava constantemente a arder. Nós hoje temos os aterros sanitários. Nós até temos os ecopontos. Não se esqueçam de ir ao ecoponto hoje. Separar o plástico do vidro e separar, enfim, o papel daquilo que é o lixo comum ou indiferenciado. Pois bem, o que Jesus está aqui a dizer no versículo 41, este fogo eterno, é para nós, humanos, compreendermos, é como a lixeira que está constantemente a queimar, a queimar, a queimar. E todos os dias tem lá mais combustível. É o nosso lixo que vai lá. E agora olhemos para o versículo 41. O ódio, o desprezo, o não cuidar dos mais pequenos alimenta o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Há aqui o versículo 46, uma oposição entre aquilo que vai acontecer com as ovelhas, a vida eterna, e com os bodes, o castigo eterno. A vinda do Senhor Jesus será ótima. O julgamento será muito bom para uns e de grande sofrimento para outros. Mas não será apenas um mau tempo. Há 2 anos ficámos com aquela mensagem: vai ficar tudo bem. Ou tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Porque esta pandemia vai passar e nós vamos ficar bem. É só um período de tempo mau. Olhemos aqui para o versículo 41 e o versículo 46. Não é um período de tempo mau. Fala do fogo eterno, onde estão o diabo e os seus anjos. Irmãos, viver separado de Deus é um castigo. Mas ter a companhia do diabo e dos seus anjos é um tormento. E é o que Jesus está a dizer. Um tormento eterno. Sem fim. Atenção, este não é um detalhe, não é um pormenor. Este é um ponto maior da nossa crença. É um ponto central da nossa crença. Todos iremos comparecer diante do juiz. Todos iremos comparecer diante de Deus. Aqueles que refletirem um amor a Jesus, aqueles que viverem este amor, serão levados para uma vida eterna.
aqueles que viverem afastados, aqueles que desprezarem o amor de Deus, que não refletirem este amor pelos outros, estes serão castigados eternamente. O sofrimento não é temporário, nem tampouco há aqui um purgatório, aquele período de tempo em que as almas possam sofrer, mas que depois possam vir a ser resgatadas pela intervenção de terceiros. Não. As escolhas aqui terão o seu reflexo no futuro. E Jesus é explícito no que diz, diz respeito ao julgamento, e o versículo 46 é bem enfático. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra eterna aparece 2 vezes. Não só para a vida, mas também para o castigo. Terminando. Em primeiro lugar, não tenhamos medo da vinda de Jesus. Não tenhamos medo do julgamento. Às vezes o tribunal assusta-nos. Não o edifício, mas o facto de termos de ir a tribunal. Suamos, sofremos, temos noites mal dormidas. Não tenhamos medo do julgamento. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Quando nós estamos unidos ao Salvador, não há um só castigo que nos possa afetar. Nós temos a certeza de que a nossa salvação gera este cuidado. Este versículo 37. Versículo 40. Quando te vimos assim? Versículo 40. Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos, fizeste a mim. Temos a certeza de que a salvação em nós opera uma mudança que se faz sentir na vida de quem está à nossa volta. Ação, cuidado, amor. Um homem perguntou a Jesus o que tinha de fazer para herdar a vida eterna, para merecer a vida eterna. O mérito. O que é que eu posso fazer para ter? E Jesus percebeu que aquele jovem não queria desprender-se do seu dinheiro. Ele tinha muito e não queria desfazer-se dele. Quando Jesus disse, vai, vendo o que tens, partilha-o pelos mais necessitados e vem e segue. E aquele jovem foi, mas não foi vender o que tinha, não foi partilhar, foi cabisbaixo, foi triste. Eu hoje quero convidar a que saiamos deste salão de cultos, não cabisbaixos, não tristes, mas reerguidos por Jesus. O seu sacrifício na cruz em nosso lugar. O seu sacrifício para nós traz esta mudança. Erga a sua cabeça. Erga a cabeça e saia daqui vitorioso por Jesus. Nós estamos num patamar diferente. Amamos a Jesus, revelamos este cuidado com quem necessita e aprendemos que este texto bíblico é para nós. Este texto bíblico é para ser aplicado à nossa vida. E antes mesmo de nós terminarmos este tempo de culto, nós vamos entoar um cântico. Aliás, vamos aprender. Alguns vão aprender. E quero convidar a que possamos entoar este cântico, sabendo que o Deus do universo, Ele cuida de nós. E mais, que Ele nos coloca na vida uns dos outros para refletirmos o seu amor. O seu amor por outras pessoas. Jesus, Senhor, maravilhoso, sei muito bem que cada dia está nas tuas mãos, faz parte da
nesta oração. Este cântico é uma oração e que nós estamos a pedir a Jesus que nos molde, que nos guie, que queremos retornar à sua presença e que Ele realmente possa ser o Senhor, o Salvador da nossa vida. Então quem quiser que possa nos acompanhar. Jesus,